Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Passa-Bola, sempre na companhia do meu caro amigo Fernando Jorge. Ora viva, Fernando. E também a companhia especial do Moreno. Então, Moreno, vamos começar então pelo Moreno. Moreno, o Benfica disse adeus à Champions. Benfica que perdeu em Barcelona por 3-1. Aquele meio-campo do Benfica deixou um bocadinho a desejar. O Barcelona, bastante mais eficaz, acabou Não, por foi vencer. foi a equipe toda que claudicou. Foi todo. Culpar o meio campo parece-me gratuito, não é? Mas de qualquer maneira, mesmo assim ultrapassou as minhas expectativas e a da maior parte das pessoas, até dos críticos, porque fizeram o Laje contrariamente àquilo que eu pensava. Porque eu acho que o Laje é um pouco o Tony do Benfica. O Laje, não retiro nada do que tenho dito do Laje. O Laje é um bom treinador para consumo interno. Gosta muito do clube, tem boa empatia com a maior parte dos adeptos, tem aquilo tudo, mas não tem asas para voar mais longe. O Benfica, quando chegar ao fim da época, se tiver aspirações, outro tipo de aspirações, acho que o melhor que tem a fazer é mudar de facto de treinador, porque ele alto nível não pode andar com aqueles medos, dar aqueles saltinhos, ter aquelas emoções e passar aquilo nem para os jogadores, nem para até fica ridículo aquele passado depois, os jogos passarem em canais de referência, fica um bocado ridículo. Mas este ano a Champ correu-lhe mais ou menos bem, fez bons, deu um saco ao Atlético, foi ganhar a Turim. E fez 72 milhões de euros. Fez 72 milhões de euros. Vamos a ver se nos desbaratam esse dinheiro. E o Barcelona, é aquilo que eu disse há 15 dias, o Barcelona podia ter feito um grande brilharete com o Barcelona. Porque se ele, quando apanhou o Barcelona, com aquela defesa fracota, que estão habituados a jogar naquele balanço atacante, a defesa do Barcelona é completamente acessível a dois bons avançados. E a jogar com 10, o Benfica teve umas 30 oportunidades. Se marcam umas 3, 4, se tem ganho aqui ao Barcelona por 4-0, tinha passado, mesmo ele levar lá 3-1, tinha passado a eliminatória. Mas duvido que lá levasse 3-1, se ganhasse aqui ao Barcelona 4-0. Porque a abordagem do Barcelona também já não era a mesma. Já sabia que se levasse lá que era... Portanto, para concluir, o Benfica acabou por fazer uma campanha que ultrapassou as expectativas todas. Queria referir aqui uma cena, que o Benfica, temos dito que são aquela bandidagem que eu tenho culpado o Rui Costa sobre lá com as pirotecnias e deixar entrar aqueles produtos lá para dentro. Eles fazem-no em todo lado. Como é que é possível? Fiquei intrigadíssimo. Como é que é possível? E depois como é que é possível responsabilizar um clube que não tem nada a ver com aquilo? A segurança do estádio é do Barcelona. Não é? Eles é que deviam impedir, fosse quem fosse o manjerico. Então agora vai um gajo com umas camisolas do Benfica, dos espanhóis, fosse o que fosse, e deitam lá os foguetes para prejudicar o Benfica. O Benfica tem alguma coisa a ver com aquilo? Por acaso não, era esses artistas de sempre. Mas ali a responsabilidade era claramente do Barcelona, e se eles tivessem lá ficado presos, alguns, não se perdia nada. Agora culparem o Benfica sobre isso não me parece bem. Antes de passar ao Fernando Jorge, ao comentário do resultado, Barcelona 3, Benfica 1, vamos falar sobre a frase da semana e onde vamos responder mais à frente. E a pergunta é: qual a diferença entre política e futebol? Fernando Jorge, agora sim, Barcelona 3, Benfica 1, e já agora também falar sobre a derrota de Guimarães, que tinha um sonho europeu e que também terminou com a derrota diante do Real Betis. Sim, olá, antes de mais, olá a vocês os dois e aos nossos ouvintes que nos vão acompanhar. Relativamente ao Barcelona, o Moreno já disse quase tudo, embora falasse pouco de futebol, que não era preciso, porque estava a saber o que é que ia acontecer. Isto porque, com esta derrota de 3-1 em Barcelona, o Benfica selou um agregado nas duas mãos de 4-1,
O Benfica viu oficialmente encerrada a sua carreira, ou a sua campanha europeia em 2024, 2025. Uma campanha, quanto a mim, na minha opinião, razoável, onde o Benfica mostrou que podia ter feito mais, não fosse algumas invenções do seu treinador, Bruno Lage, e o melhor aproveitamento das oportunidades criadas, e nisto ninguém bateu o Benfica, isto é importante, mesmo com algumas ideias que eu não concordo do Lage, que coloca na equipa. Salvou-se, no entanto, a tesouraria com mais ou menos 72 milhões. E isto porquê? Porque agora as condições e a orgânica da Champions League é feita de outra maneira. Só na primeira fase ganha-se logo um balúrdio com mais umas vitórias que o Benfica teve, e podia ter tido outras, que teve o pássaro na mão, e até podia ter ganho mais. E podia ter passado esta eliminatória se tivesse o Lage ajustado um pouco a equipa contra 10. Não conseguiu isso em 2 jogos, não foi só um. Repito outra vez, em 2 jogos o Bruno Lage não sabe jogar contra 10. Bem, e o problema, onde é que entronca? É nos baratar destes milhões que o Benfica ganha em aquisições de piores jogadores do que aqueles que se vendem. E é aqui que está o busilis do problema e da questão da estrutura do Benfica. Começando pelo seu presidente, que parece que percebe pouco de futebol, ou então anda nos negócios como andava Vieira. Isto é que é importante dizer. Portanto, os benfiquistas não pensem que com esta equipa era possível ir muito mais longe, ou ganhar isto ou ganhar aquilo. Até para ganhar o campeonato, que se não ganhar este ano o campeonato, é uma vergonha, não é? Atendendo que o Sporting trocou de treinador, porque senão já era campeão, tenho que frisar isto outra vez. Na minha opinião, o Sporting já era campeão com o Rubem Amorim há muito tempo. E, portanto, o Borges está a voltar outra vez ao volte-face e a pegar no trabalho todo que o Amorim teve. Não havia necessidade, como diz o outro, não é? Porque, no fundo, a equipa estava a jogar, para que é que ele mexeu? Agora é que chegou à conclusão que é melhor pô-los a jogar conforme estava o Amorim, e o Sport está a jogar melhor. E depois também com as recaídas daqueles jogadores que estavam lesionados, que estão a voltar a jogar outra vez no Sport. Mas já lá vamos mais à frente. Relativamente ao Benfica, eu quando vi esta constituição desta equipa do Benfica, sem o Carreras, que é o do Benfica que está em melhor forma, de momento, o Carreras é um desequilibrador, e o Dal jogava mais à frente, no caso dele poder jogar. Como estava castigado e não pôde jogar, com esta alteração do Trubin, que eu continuo a dizer que o Trubin não dá confiança à equipa do Benfica, nomeadamente à sua defesa. Ainda ontem se viu no campeonato, já vamos falar também mais à frente. Mas esta colocação outra vez. Por isso o Benfica estava a jogar mais compactado a nível do campeonato e a nível da Champions no último jogo, sem ser o do Barcelona no jogo anterior, com a colocação do Frederic Ausner no meio campo. Agora, colocar o Frederic Ausner a ser o primeiro indivíduo a fazer pressão à equipa adversária, a jogar a um falso segundo ponta de lança, isto não cabe na cabeça de ninguém. Então há uma autoestrada, não é? Que se cria ali no Benfica, e foi por essa autoestrada que o Barcelona marcou 3 golos, marca 4, marca 5 ou marca 6. Bem por aí fora, porque eles, com aquele espaço todo, bons jogadores. O Barcelona só tem bons jogadores no meio campo e da linha da frente. Ora, se lhe dão este espaço todo, porque o Cochu, quando vai à frente, já não tem pernas para vir atrás, ele está cansado ao fim de 10 minutos, há um grande buraco. Ainda ontem se viu isso em Vila do Conde. Exatamente igual. Porquê? Exatamente a mesma equipa. Em que o Aunas vai para a frente, quando devia estar atrás. Se colocarem ali, tirar o Cochu, que eu estou farto de dizer, e colocar ali o Renato Sanches, ou o Leandro Barreiro, e o Ausnes no meio campo, pois considero que o Benfica começa a não sofrer. Até que o Trubin nem se nota tanto, porque as bolas nem sequer vão à baliza. Porque este meio campo aqui é que tem que ser reforçado. A casa das máquinas é a parte mais importante num futebol. E todo o treinador sabe disto. Todo o treinador que não opta por isto, das duas uma. Ou não opta porque não sabe mais, ou não opta porque o mandam optar. E aqui é que é o busilis da questão. É a minha dúvida sobre o Lage. Entendo que o Lage, eu já disse aqui e volto a dizer, o Lage é um treinador que sabe treinar, sabe pôr as equipas a jogar, mas falta-lhe personalidade para pôr alguns indivíduos no banco quando é necessário e pôr os melhores a jogar independentemente do nome e da idade. Falta-lhe isto. É por isso que ele não resultou nos sítios por onde passou. Se ele tivesse esta personalidade, não é, vincada, ele tinha feito muito melhores trabalhos do que o que fez por onde passou. E está a saber isto no campeonato, os altos e baixos que às vezes o Benfica tem, precisamente com algumas oscilações, porque ele devia jogar com uns e não joga com esses, joga sempre com os mesmos. O Cochu é um indivíduo que joga sempre a 90 minutos todos os jogos. Andou com o Ramadão e tudo, ele não esgota. O Otamendi joga sempre 90 minutos, joga sempre até ao fim e tal. O Trubin joga sempre, só agora é que ele chegou à conclusão que o Samuel Soares devia substituir. Para mim já o devia ter substituído há muito tempo.
Depois temos outros. O Tomás Araújo, por exemplo. Há aqui um indivíduo, que ninguém dá nada por ele, chamado Leandro Barreiro, tem todas as características de um defesa de direito. De um defesa. Porquê? Sabe jogar a bola, é rápido, é competitivo, é um indivíduo que tem problemas de colocação no meio campo porque sai muito do sítio, não é? Sai muito do sítio. Ali a jogar a defesa de direito era o lugar dele, porque é um indivíduo rápido. Não era preciso andar a sacrificar o Ausner. E ainda agora o Ausner em Vila do Conde até pediu, ficou todo contente quando ele deslocou outra vez da linha da frente para a defesa de direito. Foi o Ausner que ganhou a partida em Vila do Conde. Foi o melhor homem em campo. Mas já vamos falar mais à frente. Portanto, o Benfica, de qualquer maneira, arrecadou esta verba, que é uma verba extraordinária, não é? É pena que seja depois mal queimado este dinheiro, infelizmente, por jogadores mais fracos do que aqueles que se vêm, não é? E podemos dar um caso concreto. Cochu, 25 milhões, só este caso. Cochu custou 25 milhões. Jurasek custou 14. O João Neves foi vendido por 40 e muitos. O João Neves podia ter ficado, porque depois há os ordenados destes dois que são mais altos do que o João Neves. O João Neves ganhava 700 mil euros. O Cochu ganha 3 milhões. É preciso contar com isto. E o Jurasek também ganha muito mais, ganha 2 milhões e tal, relativamente ao João Neves. Como é que o João Neves, que era o motor desta equipa, é o motor do Paris Saint-Germain, nomeadamente com o Vitinha, estão em grande forma, fizeram um grande jogo e mereceram eliminar esta última eliminatória, não é? E se calhar são uns candidatos a ganhar este ano a Liga dos Campeões, ou a Champions League, porque estão em grande forma. Não se pode dispensar este tipo de jogadores, não é? Porque este Benfica, no lugar do Cochu, se tivesse lá o João Neves, podia abdicar perfeitamente do Cochu e do Jurasek, porque o Jurasek até nem joga. E podíamos falar de outros casos aqui, não é? Artur Cabral, 20 milhões, está estagnado. Afinal, o Lage dizia que não tem que meter os indivíduos a jogar para não os vender depois ou desvalorizá-los para ter que os vender por 5 milhões. Eu estou para ver com quanto é que eles vão vender o Artur Cabral. Foi um indivíduo que custou 20 milhões. Não é? E outros que vão buscar que a gente não sabe como. Relativamente ao Guimarães, os meus parabéns na mesma ao Guimarães, porque não se pode exigir mais. O Guimarães foi a melhor equipa portuguesa, o que fez a melhor campanha a nível europeu, sem dúvida nenhuma, porque não perdeu nenhum jogo. Ficou em segundo lugar atrás do Chelsea, que tem lá um orçamento de 600 milhões. Só para vocês imaginarem, um orçamento de 600 milhões dava para o Guimarães, que tem um orçamento de 30. Estamos a falar em mais de 10 anos. 15 anos. Dava para 15 anos esse orçamento para ter um plantel, o mesmo plantel. Mais ou menos não necessitar de vender os melhores jogadores, que foi aquilo que fez o Guimarães, embora tenha ido buscar um ou dois ou três jeitosos, mais ou menos ao nível dos que saíram, mas os outros já estavam mais habituados com a própria equipa e tudo. Estes ainda estão a começar a ser sintonizados. Esteve muito mal o Miguel Villanueva e o Orotelbic, que é um jogador fraco, a nível dos que têm o Porto, que estão a jogar a centrais. O Otávio, por exemplo, não é mau jogador, tecnicamente até é mau jogador, mas de vez em quando passa-se e depois tem falhas flagrantes e que penaliza a equipa. Ele penalizou a equipa logo no primeiro golo. O primeiro golo do Betis, ele só tem a fazer uma coisa: tem que pregar uma rasteira ao indivíduo, não é? Deixa-o vir por ali fora e ele faz o golo à vontade, não é? Se o travar ali, certo, um cartão amarelo, ok, tudo bem. Mas os cartões amarelos também estão lá para ser dados, não é? Depois tem praticamente o Guimarães nem respirou. A seguir eles marcam logo o segundo golo e eliminaram o Guimarães, porque tem uma equipa superior e estão num campeonato mais competitivo que o próprio Guimarães. E não é por acaso que o Guimarães ainda nem sequer chegou ao 5º lugar aqui no campeonato. É preciso não esquecer isso, não é? Estamos a falar no Santa Clara, estamos a falar de outras equipas de meio da tabela, não é? Estamos a falar num Guimarães que apostou muito nesta Conference League, fez bem, vendeu jogadores, ganhou algum dinheiro, e ainda bem, e portanto ali é que é o núcleo de vendas, não é? No campeonato português, não é? Que não tem grande visibilidade lá para fora. Portanto, fizeram de qualquer maneira, qualquer uma das equipas, foram até onde puderam, até ao máximo, podiam ter ido mais além. O Guimarães era um pouco difícil, porque este Betis está bem classificado, está a fazer uma grande coisa, e tem bons jogadores, não é? Temos um Isco que se calhar quase o ordenado dele é quase a equipa toda do Guimarães, não é? Basicamente. E antes de passarmos para a explicação da frase da semana, que é qual a diferença entre política e futebol, vamos agora para a Liga Betclic, falar da vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Aves por 2-0. Também o jogo da jornada, o Benfica teve um jogo difícil, onde venceu só nos instantes finais em Vila do Conde o Rio Ave por 3-2. E também falar sobre a vitória do Sporting diante do Famalicão por 3-1.
e da vitória do Moreirense diante do Boa Vista por 1-0. Moreno, vai destacar, como é claro, o jogo da jornada e também pedia-te um comentário à vitória do Porto ao Aves da Farsa. Se é que posso falar do Aves da Farsa. Quer dizer, tens um bocado de razão nisso, é o Aves da Farsa, mas o Porto ganhou bem. Até podemos começar por aí, que é para abreviar a coisa. O Porto agora vai encarreirar, já vai muito tarde, infelizmente para eles, mas o Porto agora vai encarreirar, porque a entrada ali do Marcano veio resolver ali uma série de incongruências. A nível de comando, veio resolver ali. Agora a jogar com 3 centrais, o Eustáquio também nem sabia o papel dele. Eles cresceram muito e se mantiver este... e claro, dar uns vibrozinhos de leite ao Samu, que senão ele chora e chora e chora, que não... o homem está numa fase Pavlidis, também não consegue marcar nem por nada. Mas o Porto, pronto, encarreirou o Deus Braga. O Porto agora já não perde com facilidade de pontos. Se calhar contra o Benfica. Se calhar contra o Benfica pode perder, mas não perde mais pontos, porque estabilizou bem, o miúdo voltou, aquele Rodrigo Moura de facto, é o único artista do Porto, ainda franzino, mas o PP não acredito muito, o PP parece-me um bocado manhoso, pá. O PP vocês já ouviram dar muito, o ano passado, já ouviram dar muito mais, aquele não se desaprende. Acho que aquilo é de impulsos, mas que é um grande jogador, é. E pronto, e agora, depois isto é assim, isto é um bocado, se as coisas estiverem sintonizadas, até os mais maus vão atrás e melhora o rendimento. Se a equipe crescer, é bem provável que vá tudo atrás. O Fábio também está a jogar bem, pronto, o Porto está resolvido, ganhou bem, naquela expulsãozita e tal. Mas é por isso que existem também as expulsões. Relativamente ao Benfica, o Benfica também mostrou duas coisas. O Benfica mostrou, para já mostrou uma alma de campeão, é assim que se fazem os campeões. Vou ali um atropelo, merecido, porque não se pode errar daquela maneira, não é? Mas os campeões são assim, aquela reviravolta. Que os jogadores lá dentro, porque eu nem sequer acreditei muito nas substituições. Eu quando vejo entrar o Belotti, nos jogos todos, até fico logo contrariado, porque de facto não é alternativa. Ontem entrou bem e ajudou a ganhar o jogo, porque aquela bola que ele segura e depois a forma como a encaminha para o Arnas, correu tudo bem. Ali foi mesmo, parecia um sincronizador, foi tudo. E depois, claro, a bola está nos pés daquele menino. O Artur deve jogar assim. Vocês viram o Artur Koglu? O Artur Koglu nos outros jogos que tem feito a jogada de início, aquela bola jamais a marcava, porque já não tinha pulmão para fazer. Ele ali, contorna a defesa, contorna o guarda-redes, ainda dava uma volta ao guarda-redes se fosse preciso e marcava o golo. Porque estava fresquinho. E depois, é assim que um treinador é assim que tem que gerir os recursos humanos que tem. Aquela bolinha posta ali pelo Arons foi um miminho. E pronto, e resolveram aquilo. E o Benfica, com esta reviravolta, este jogo foi muito importante. Porque o contrário também podia acontecer. O Benfica, se perde este jogo, nunca mais era campeão. Não é pelos 3 pontos que perdia, que eu continuo a achar que o jogo vai se decidir no Benfica Sporting. Independentemente de quem perca pontos, se ficar ali a 2 pontos do outro, ou se ficar ali a 3 pontos do outro, o Benfica, se ficar a 3 pontos, perde com o Porto, se não perder mais, não interessa, perde com o Porto. Se ficar só para ali a 3 pontos do Sporting, se lhe cravar 3 secos ao Sporting, é campeão. Não tem nada a que saber. E o Sporting, igual. De todo modo, o Benfica aqui se perde este jogo. Havia ali muita coisa, muita descrença para eles. Era tudo muito ao mesmo tempo. A eliminação da Champions perder um jogo que não estava minimamente nos horizontes. Poderá-se admitir do Porto, o jogo com o Braga também é sempre crítico e tal. Poderá haver estas... Com o Rio Ave não, que ainda por cima eles têm dado a dar cartas a toda a gente.
pronto, era um jogo para ganhar. E eles mostraram sabê-lo ganhar quando mereciam já estar quase a perder. Portanto, não tem, como é que é dizer, se o Lage mantiver, volto ao princípio, o que disse há bocado, se o Lage mantiver os princípios que utilizou neste jogo, pode ser campeão. E ele, para o campeonato, está bem. O Lage para o campeonato está bem. Oxalá ele ganhe juízo. E uma última observação, que o Jorge tem razão. Eu demorei muito tempo a dar o Trubin, que se desfaça dele o mais depressa possível, porque está ali a causar entropia. Dizem-me, eu já vi um jogo ou dois da B, dizem que não vi nada, porque não teve grandes hipóteses de mostrar, mas dizem que o guarda-redes que é fantástico, ainda é melhor que o Samuel. Portanto, não tem que mais nem meio mais, corre com o Trubin e mete o Samuel a jogar e põe o outro puto já a rodar para entrar e acabou. Porque, de facto, aquilo não presta para nada. Tu, se estiveres atento a cruzamentos, continua a não sair na pequena área, custa-lhe abaixar-se ela para apanhar uma bola, leva 5 minutos, mesmo ele sozinho, ir buscar a bola, leva 5 minutos a baixar-se e buscar. Diz o Fernando Jorge, é um guarda-redes que não dá pontos. Fernando Jorge, o Benfica teve a estrelinha de campeão, conseguiu vencer, e queria também um comentário ao Boa Vista. O Lito Vidigal disse que o Boa Vista, naquela casa, não se desiste. Facilidade, porque esta equipa do Aves Farsa, não é? Que não se pode dar outro nome, é uma pena que se vá manter provavelmente na primeira divisão, que devia descer em substituição até do próprio Boa Vista, e queria que o Porto ganhasse, que era para eles não fugir muito, atendendo a que o Boa Vista podia ir a Moreira, já vamos falar, e ter ali uma vitória de 3 pontos, e portanto estava ali a 5 do Aves e dos outros, do Gil Vicente, e ultrapassava o próprio Farense. Este Porto teve aqui algumas alterações, nomeadamente o PP, o Rodrigo Mora, que voltou, o PP também a ser titular, o Fábio Vieira, que voltou a ser titular também. E outra vez, aí mesmo a ideia, o Martim Anselmo mantém a ideia dele, e não vai abdicar disto, do Steven Eustáquio, no lugar ali a central, no meio, que é para sair a jogar, e não ter o Otávio para entregar as bolas, e não ter o Neon Pérez também, que é outro também, que é fraco, e também não sabe sair a jogar e dar as bolas também. Bem, mas temos que ver o seguinte. Esta equipa do Aves é muito, como é que eu ia dizer, pouco competitiva. Tem jogadores bons, alguns, 3 ou 4, mas são lentos. São lentos, são bons de bola, uns 3 ou 4. O resto são fracos. É uma equipa que anda para descer de divisão, portanto tem 23 pontos também. Muitos poucos pontos. Mas mesmo assim, se não fosse o Diogo Costa, eles tinham marcado primeiro até do que o Porto, porque o mercado esteve sozinho, frente ao guarda-redes. E depois não venham dizer que foi uma grande defesa do Diogo Costa. Não. Ele bateu-lhe foi na cabeça com a bola. Que se ele não bate com ele, podia ter as condições todas para passar. O Diogo Costa. No entanto, ele faz a mancha, ok. Mas a bola bate-lhe na cabeça. E a finalizar a partida, tem lá outra grande oportunidade. Essa sim, uma grande defesa do Diogo Costa. O Samu tem pai 6 ou 7. Anda em baixo de forma, não consegue concretizar, anda nervoso, com aquela ansiedade de querer marcar golos, não consegue, e essa ansiedade é má para um ponta de lança. Já foi mais bem servido, porque o Porto jogou aqui com os seus melhores jogadores, os tecnicistas, não é? Claro que os outros dois, o Porto já os vendeu também, eram mais 2 tecnicistas, e portanto o Porto passa este jogo, embora começando até mal o jogo contra o Aves, acaba por ganhar com relativa facilidade, porque teve mais remates, mais posse de bola, foi mais equipa, etc. E mereceu ganhar o jogo. Mas, atenção que isto é um engano. E mesmo esta ideia do Martim Anselmo, eu já disse aqui, continuo a dizer, o Porto não tem jogadores para jogar neste sistema. Quando aparecer uma equipa, já não falamos das equipas europeias, porque o Porto não anda lá. Porque senão medíamos, não é? Já lá andou. O que é que fez? Nada. De especial. Podia ter coisa, também não tem equipa para isso. Mas mesmo no próprio campeonato, se lá aparecer uma equipa a jogar um pouco mais e mais um pouco de agressividade e a preencher os espaços, o Porto vai ter dificuldades também, não é? Não é por acaso que anda em luta com o Braga. E não sai daquilo, porque muito dificilmente chega ao primeiro ou ao segundo lugar. O Porto tem que ter cuidado com o Braga, que foi ganhar também, embora 1-0, mas pronto, ganhou 3 pontos e mantém-se ali na luta para o terceiro lugar. E é importante não sair dali, não é? Pronto.
Relativamente ao Benfica, cá está. O Benfica faz um jogo, epá, a ganhar 2-0, podia estar a ganhar mais. Outra vez a colocação do Frederic Ramos, outra vez atrás da ponta de lança do Pavlidis. Outro erro. O Zé Camedoni, ele meteu tão bem, não sei o que ele anda para lá fazer, que eu não vejo a fazer grande coisa. Para isto, o Benfica tem na B. Para fazer o que este jogador faz, o Benfica tem na B. E quem diz este jogador diz outros. O Bruma jogou demasiado tempo porque não fez nada. Foi uma nulidade nestes 2 últimos jogos que fez pelo Benfica. O Cochu, outra nulidade, embora tenha feito um grande golo, mas saiu. Nós queremos era golos do Cochu de 3 em 3 jogos ou de 4 em 4 jogos, assim como este. Porque ele tem todas as condições para fazer isso. Só que ele é um jogador 8, 9 milhões, o máximo 10 milhões, ninguém dá mais do que isso por ele. Portanto, para estar ao nível de um indivíduo de 25 milhões tem que fazer muito mais. E o Benfica pôs-se a jeito com, lá está, o Turbini não tem que passar aquela bola ao Florentino, o Florentino está de costas para ele, e quando se vira e tenta segurar a bola com o pé em cima da bola, a bola fugiu. E o Cleiton, como é um indivíduo incisivo, cá está um bom ponta de lança. Melhor que os 2 que o Benfica tem, se calhar, lá. Se o Lage gosta de indivíduos que massacrem, indivíduos com porte atlético, tem aqui este Cleiton barato. Se calhar, nem era preciso ir buscar o Belote. Tinha este indivíduo aqui, que ia buscar ali ao Rio Ave, que ele veio de pututa e meia, e portanto tem aqui um bom ponta de lança, é um indivíduo com alguma habilidade, marca muitos golos, não é? E estamos a falar no Rio Ave, porque se fizer estes atacantes que o Benfica tem no Rio Ave, eles também não marcam, tirando o Pavlidis, que é um caso à parte. E o Artur Cabral, para mim, é muito melhor jogador, sem comparação possível, com o Belotti. Mas isso, o Belotti é outra história, que o Rui Costa é que tem que contar como é que traz estes indivíduos, Brumas, Belottis, etc. O Dal ficou de fora, não sei, deve ser para descansar, provavelmente, o Benfica, não sei se vai jogar esta semana outra vez, para a Champions League ou não, portanto é preciso descansar os jogadores. Estava a jogar bem, compensa ali o Carreras, porque o Carreras, como é mais ofensivo, pode ir mais à frente, que ele compensa ali, e é um jogador que quando entrou na segunda parte, embora tarde, topa-se que sabe muito bem o que está a fazer dentro do campo, mete bem as bolas, não perde as bolas, não é um indivíduo para dar muito nas vistas, não faz muitas fintas como o Bruma. Todas as fintas que fez, não fez uma em condições, porque perdeu-as todas, portanto tem que jogar mais ali. E aquele setor esquerdo estava estabilizado, mas lá está. É preciso jogar os egos, não é? E os indivíduos que têm mais cariz, ou por isso é que os foram buscar. Então há que os colocar, que é para não dizer que as aquisições que foram feitas, nomeadamente em janeiro, que são falhadas, não é? Portanto, tem que se meter os próprios jogadores. O Benfica pôs a jeito, a partir do 2-1, do gol do Cleiton, e o Rio Ave a seguir faz o 2-2, e foi um tarantantão. A Safa foi que ele tirou, meteu cá atrás, teve que meter o Tomás Araújo, quando o tirou fora, o Benfica equilibrou, porquê? Porque passou o Alsner para a defesa direita, e eu só peço ao Laje que não invente. O Frederic Ramos ou joga no meio campo ou joga na lateral direita. É melhor metê-lo na lateral direita, porque ele até ficou todo contente. É o homem do jogo para mim, porque ele meteu 2 passos fundamentais e 2 passos que não deram 2 golos, que não calhou. Ou o Arthur Koglu quando entrou, que realmente é como diz o Moreno, não deve jogar o tempo todo, porque é outro como o Cochu, que também não tem fisicamente, não conseguem jogar o tempo todo, 90 minutos, podem jogar meia parte e já é muito. Se entrar do banco, entra fresquinho, e é um bom jogador e concretiza bem. E ele tem lá meio golo, é o Alsner que lhe dá, não é? Depois do Belotti passar, e tem lá outra também, aquela que ele atira ao poste, foi como era o azar também, é outra bola que o Alsner também lhe dá. Portanto, o Alsner nisto, e mais o que fez durante o jogo todo, para mim é o homem do jogo. Esqueçam lá os grandes pontapés que saem de vez em quando, 10 em 10 anos, a este Cochu, que eu vou agora aguardar que ele faça outro golo igual a este. Se calhar para o ano, ou provavelmente, porque ele não sai do Benfica, porque ninguém o quer por esse preço. O Turbin já devia sair da baliza, não é? Porque até se vê, toda a gente vê, e eu também vi, o Bruno Lage a berrar com ele, a dizer que ele devia ter metido a bola na frente, não é nas costas do coisa. Até porque o Benfica estava a ganhar 2-0, não tem necessidade disso. Para que anda aqui a meter a bolas ali? Para quê? Não é? Portanto, pode acontecer o que aconteceu. Relativamente, queres falar do Sporting? Sim, falar da vitória do Sporting, 3 bolas a 1. Relativamente ao Sporting, 3 vitórias, 3-1, é um resultado enganador para quem viu isso, porque, mais uma vez, o abono de família do Sporting foi o Guiocas, para mim foi o melhor jogador em campo. Foi ele que marcou o golo, um dos golos de penalti.
mas deu 2 ou 3 assistências para 2 golos. Ele é que faz a diferença. Se ele não jogasse, o Famalicão tinha ganho ao Sporting. O Famalicão trocou muito bem a bola. Tem aqui um grande jogador que eu já o sinalizei, chamado Gustavo Sá, que eu troco de caras pelo Cocho. Eu aproveito já para dizer isto. Troco de caras pelo Cocho. Mando o Cocho lá para o Famalicão, se eles dessem o dinheiro, não é? E trago o Gustavo Sá, porque eles também vão pedir para aí 20 milhões para o Gustavo Sá, não é? Portanto, a coisa está mais ou menos ela por ela. Portanto, jogaram muito bem, tem uma linha da frente muito forte, este Sorriso e este Oscar Aranda são dos melhores jogadores que andam aqui no Campeonato Português, e com o Gustavo Sá a compensar, e mais este Checo que foram buscar, o ponta de lança, que também é um indivíduo incisivo, a ter bem à baliza, é habilidoso, e cuidado com ele, que eu vi ali no Bessa, gostei muito dele, é um indivíduo buliçoso, vai a todas, pá, rápido, bons pés, e joga de cabeça, e não é muito grande, não é um matacão grande. O Sporting continua com os mesmos erros e agora há um retrocesso do Rui Borges que não havia necessidade, como diz o outro. Porquê? Porque o Rui Borges perdeu alguns pontos fundamentais, independentemente das lesões que teve, porque o Sporting tem um plantel vasto, como tem o Benfica e como tem o Porto, temos que contar com as Bs, os outros não têm, não é? Portanto, são mais 22, 23, 24 jogadores, ou 25, não se venham queixar. Está bem para os pequenos, como a Boa Vista e outros, porque não têm equipas B e não têm onde ir buscar jogadores, ok, os grandes têm, portanto não venham cá com histórias que estão lesionados, passam outros. Se calhar até a oportunidade desses, é preciso dar essa oportunidade a esses jogadores que não é dada por estes treinadores, muitas das vezes. Bem, portanto, começou por desfazer o trabalho de 5 anos do Rubem Amorim para impor a sua cota, não é, no Sporting, ou a maneira de jogar, a Rui Borges. Acontece que o Sporting perdeu alguns pontos e pôs-se a jeito. Até que perdeu a primazia do campeonato, que ia à frente, depois passou para trás, depois passou para a frente outra vez e continua lá empatado se o Benfica ganhar ao Gil Vicente. Mas não havia necessidade. Porque está visto que o Sporting a jogar desta maneira, os jogadores olham de olhos fechados. O Sporting joga de outra maneira. Nota-se que os jogadores estão mais à vontade neste sistema. Mesmo até o Kenda, quando passa para o lado de cá. Para mim, a seguir ao Guiocas, foi o Kenda. Ele, quando passa para o lado de cá, e mesmo naquela parte ali, que não é o lugar dele, o Kenda é um grande jogador. Não é? E viu-se nitidamente. E ainda tem o Pote e o Nuno Santos, que para mim são titulares também indiscutíveis do Sporting. Portanto, o Sporting vai fazer uma ponta final forte, provavelmente, não é? O Benfica tem que se pôr a pau. Se o Rui Borges mantiver esta tática, não é? Se ele alterar para os 4 a defender, ou uma linha de 4, e quiser inventar também, como o Laje também às vezes faz invenções, pode-se pôr a jeito, não é? Pronto. Mas foi uma vitória merecida do Sporting, que fez mais golos do que o Famalicão, e quem faz mais golos é sempre uma vitória justa, não é? E antes de falarmos da... Atenção, que só queria dizer relativamente ao árbitro, que este Miguel Nogueira, ainda agora houve penaltis aqui que eu não marcava, mas eles estão a marcar penaltis depois das bolas serem chutadas pelos jogadores ou depois de uma cabeçada do jogador. Tivemos aqui um penalti que eu não marcava, por exemplo, o Diamond, lá está. É outra cabeçada que o jogador dá. E depois o Diamond é que me manda uma chapada, não é? Lá está. Mas ele primeiro rematou a bola. Não há um critério, exatamente, não é? Uniforme sobre estas jogadas. Sim. Tem-se visto jogadores que rematam, já vimos o Elot, remata e depois levam uma pancada. Já vimos jogadores que levam a pancada e não se marca penaltis. Vê-se empurrões como o do Guiocas, que mal se lhe encosta só, ele cai, é penalti. Vi ontem no Boa Vista um penalti flagrante, não é? Sobre o defesa do Boa Vista, um encontrão dentro da área, não é penalti. Portanto, estes critérios têm que ser afinados. Senão as equipas, há sempre equipas que são roubadas durante os campeonatos quase todos. O Boa Vista é um deles. Já vamos falar mais à frente. São critérios, como diz o outro, ao jogo do Pedro Proença. Sim. Mas antes de passarmos para a explicação, e desta não escapas, da frase da semana, que é qual a diferença entre política e futebol, e prepara-te, também vou perguntar-te, vamos falar sobre a dupla jornada da Seleção Nacional diante da Dinamarca e também um pequeno apontamento sobre a vitória do Moreirense diante do Boa Vista. Moreno, sabes qual é a diferença entre política e futebol? Eu vou deixar essa parte para o fim, que é para cima. Mas a dupla jornada Portugal diante da Dinamarca, quartos de final, Portugal tem hipóteses de passar?
Então, Liga das Nações. então temos o melhor treinador do mundo. O Martínez. Melhor selecionador do mundo. Temos o melhor jogador do mundo. E o melhor ponta de lança do mundo. O melhor ponta de lança, o melhor jogador, o melhor de tudo do mundo. A única coisa que se espera é a vitória de Portugal na Liga das Nações. Quer dizer, só há um resultado possível. Nem sequer, nem é de bom português, admitir a possibilidade de Portugal. Era o que faltava. Não é? Fernando Jorge, onde é que queres Relativamente começar? a isso está tudo dito. Queres... Vou começar pelo Boa Vista. Ora bem, infelizmente, Boa Vista teve um jogo muito fraco e é preciso dizer aqui algumas coisas. A crise de Boa Vista já foi amplamente dissecada e, sem dúvida, será alvo de um estudo no futuro. Haverá culpas a repartir por várias partes, mas há um grupo que não as tem e que merecia mais. Desse grupo fazem parte as centenas de boavisteiros que viajaram do Porto, e toda a gente viu na televisão, e de outras localidades, até Moreira de Cónegos para compor a casa no Moreirense Boa Vista, que terminou com a natural vitória dos minhotos. Os adeptos que estiveram em Moreira e os que se deslocam ao Bessa de 2 em 2 semanas merecem muito mais. Mereciam mais do que uma equipa que não consegue criar um lance em jogo corrido e que aposta todas as fichas na sorte das bolas paradas. Mereciam mais do que uma ideia de jogo que passa de 3 centrais para uma linha de 4 e novamente a 3 e a cada 15 minutos, motivando constantes pedidos de informação dos jogadores que estão dentro do campo, Paulitos e Vidigal, porque eles não sabem o que é que andam a fazer dentro do campo. Isto é grave. Mereciam mais do que uma equipa incapaz de tapar buracos no meio-campo e que se desmonta em apenas 3 passes. Enfim, mereciam mais do que o treinador ultrapassado Lito Vidigal, que não é por acaso que está desempregado e só é treinador do Boa Vista, porque este só pode dever-lhe dinheiro. E agora, como é que este Lito Vidigal é um indivíduo ultrapassado? Se não vejamos. Meter o Agra à defesa direito é amputar o Boa Vista de criar jogadas de golo e ser mais ofensivo, além de que não sabe defender. Depois leva os amarelos. E foi uma repetição da semana passada. Desta não foi expulso, mas desta foi, e bem. Então o treinador não está a ver que vai ficar condicionado e não o adianta no terreno, pelo menos para não levar outro amarelo, o Agra, que ele não sabe defender. E é o indivíduo que mais luta no Boa Vista, que mais corre no Boa Vista, que mais atira a baliza, põe-se lá atrás. Portanto, isto é um indivíduo, é um destreinador, é um indivíduo, é um treinador retrancoso. Só joga na retranca. O Boa Vista não necessitava de um treinador a jogar na retranca. O Boa Vista necessitava de um treinador que aproveitasse agora estas novas aquisições que fez, mas só três é que se aproveitam, eu já vou dizer, e que jogasse para ganhar os 3 pontos. O Boa Vista com 15 pontos passava para a frente. Este era um jogo fundamental. Já a semana passada havia necessidade do Boa Vista pelo menos não perder contra o Guimarães. Pelo menos. Perdeu, e bem. Esta semana no Moreirense exigia-se outra atitude da parte do treinador do Boa Vista. Que já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira que ele joga na retranca, não é? O último jogo que o Boa Vista ganhou em casa foi um golo de sorte. Marcado por Listscope, que agora também já não serve. Agora já anda lá no banco também, embora ele não tenha categoria nenhuma. Portanto, é um treinador completamente ultrapassado. Das 9 aquisições, é bom frisar que, para mim, na minha opinião, só o Steven Vitória, que fazia falta para o Boa Vista, só tenho o Abascal como defesa central, o Steven Vitória é um indivíduo, mesmo com 38 anos, ainda mostrou ontem, que é um bom jogador. Pode jogar perfeitamente uma época ali no Boa Vista. É pena ter chegado tarde, mas atendendo aos condicionalismos que o Boa Vista tinha, é pena, porque ele ainda ontem foi dos melhores jogadores do Boa Vista e saiu até antes do fim, não sei por que motivo, ninguém sabe, porque mais um canto ou um livro ou qualquer coisa do género, e até existiram. O sistema Vitória é muito forte nesses lances, ganha muitos lances de cabeça, porque também é alto. O guarda-redes, sim senhor, é uma boa aquisição para o Boa Vista, deve mantê-lo para o ano. O Fone não engana ninguém, que é um indivíduo com 23 anos, veio do Coimbrões. É um central esquerdo, mas pode jogar a lateral. Ele já pode jogar em qualquer lugar ali do Boa Vista. No campo, que é bom jogador, vê-se, tem cabedal, tem futebol nos pés, é valente, é rápido, tem todas as condições. E o Diaby, que está em baixo de forma, mas é um jogador que vê-se que sabe jogar a bola. E o Cruzaba. Ora, o Cruzaba é um jogador famosíssimo, não é? O problema é que o Cruzaba veio para aqui e já deve andar aí nas discotecas e nas boates e tudo, anda perdido. Que ele quer uns copos e tudo. Aliás, mal entrou, tem logo uma entrada que com outro hábito até podia ter vindo cá para fora. Porque não há necessidade de ter uma entrada tão agressiva ao indivíduo do Moreirense. Ele podia ter magoado. Teve sorte. Depois, como é que é possível
tomar ao Boa Vista, ou qualquer treinador, colocar o Seba Pérez, o Reizinho, no banco, o Bozenic e o Joel. São 4 jogadores que eram titulares na equipa, titulares indiscutíveis, também porque não havia muitos mais, não é? Mas não há só isso, é a qualidade. O Bozenic podem pôr muitos defeitos, remata mal, ou falha muitos golos, etc, etc. O Boa Vista não tem melhor. Portanto, tem que jogar com ele. Mas é um indivíduo lutador, logo na frente, atira a baliza, marca. Opa, não levou mais, ele não pode fazer sozinho. Não pode fazer milagres sozinho. O Reizinho é um dos melhores jogadores que o Boa Vista tem em termos técnicos. É um pouco trabalhador, mas se andar animado a equipa, o levar, o agregar e a massa associativa e tal, o Reizinho é um bom jogador, O Seba Pérez era o capitão de equipa. E são 2 jogos seguidos. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Porque é que o Seba Pérez é suplente? E entrou a 5 minutos do fim, mas a 5 minutos do fim, para fazer o quê? E o Joel? O Joel, à beira destes, o Aribi, o Moussa Koné, etc., que são jogadores que nem sei de onde é que eles vêm. Eles nem jogar a bola sabem. Há ali alguns jogadores que eles nem jogar a bola sabem. Eles não jogavam aqui nem na 3ª divisão. E eu já disse que o Boa Vista tinha 3 indivíduos, disse na altura até ao presidente, ao atual presidente do Boa Vista, e eu disse, depois da entrevista, que se quisesse ia buscar 3 indivíduos. Ou o Amarante, que eram titulares indiscutíveis do Boa Vista. Se ele pudesse, porque não é ele que manda na SAD, é o Fari que não percebe nada de futebol. Não é? Portanto, o Boa Vista vai ter grandes dificuldades. O Boa Vista não conseguiu fazer nada, basicamente, neste jogo. Foi um jogo muito fraco da parte do Boa Vista e uma anormalidade da parte do Litos Vidigal. Vamos ter agora o Gil Vicente. É um jogo imprescindível, porque matematicamente ainda é possível o Boa Vista safar-se da descida da divisão, mas estamos a falar só na parte matemática, porque eu não acredito neste treinador. E ele vai jogar contra o Gil Vicente praticamente com os mesmos. Ou então tem que fazer uma transformação radical nesta equipa e apostar tudo no ataque, porque é fundamental, até porque o Farense joga fora, as outras equipas podem perder pontos e ele pelo menos salta para a frente do Farense. Já teve essas 2 oportunidades e ainda não conseguiu saltar. Se não ganhar este jogo contra o Gil Vicente, que está a 23 pontos, portanto a 8 pontos do Boa Vista, acabou. Esqueçam as matemáticas e acabou. E mesmo assim, só com um grande milagre, isto para a malta acalmar, só com um grande milagre, é que este Boa Vista não irá parar à 2ª divisão. Porque todo o staff, quer da SAD, quer do próprio clube, quando estava lá o Luciano Murta, fizeram tudo para arrasar o Boa Vista. E atenção que é preciso muito cuidado a este Boa Vista, se descer de divisão. Ou aposta numa equipa, ou em alguns jogadores destes, ficam lá para fazer mais uma época, para tentar o Boa Vista subir logo a seguir, ou então o Boa Vista vai para lá e faz como os outros clubes, e alguns até já desapareceram, já nos campeonatos de Portugal e por aí fora. Não é? Como os Beira-Mares e outros, e tal, pode acontecer o mesmo ao Boa Vista. E é pena, e é de lamentar com um clube que já foi campeão nacional, que tem uma massa adepta que vai a todos os campos, e são bastantes, nós vimos ontem, são bastantes ainda, não é? Portanto, é das massas adeptas que mais vai, não é? Não comparando com o Benfica, nem com o Porto, nem com o Sporting, nem com o Guimarães, mas dá messas, por exemplo, ao Braga, leva mais gente do que o Braga, o Boa Vista, quando vai fora. Portanto, era importante manter o Boa Vista no campeonato nacional da 1ª divisão, mas vai ser muito difícil, a não ser que haja um grande milagre. Já o ano passado houve, este ano é preciso haver um duplo milagre. É pena, porque eu, como sócio da Boa Vista, há muitos anos, lamento tal situação, mas vou vê-los na 2ª divisão, olha, pelo menos vou acompanhar e vamos acompanhá-los aqui no Passa a Bola na 2ª divisão. A dupla jornada da Seleção Nacional, Portugal diante da Dinamarca, quartos de final. Achas que Portugal tem hipóteses de passar à fase seguinte, com as estrelas que nós temos? Não é? Acho, aliás, nós já dissemos isto aqui, até ao mesmo tempo eu e o Moreno e tudo. Todos os portugueses não esperam outra coisa, até pelas equipas que estão cá, tirando a Espanha, lá, a Itália, a Alemanha e a França. São boas equipas, mas Portugal tem dos melhores jogadores. Tem é que meter os jogadores que estão em melhor forma. Isso volto a dizer. Agora, se eu olhar para a equipa de Portugal e ver que vai jogar agora na quinta-feira com a Dinamarca, com os Vitinhas e com o João Neves no banco, para jogarem o Bernardo
e jogar até o Rubem, que para mim é um grande jogador, esse pode jogar perfeitamente, podem jogar os três ali perfeitamente, não é problema nenhum. E outros, não é? E o Ronaldo, a titular indiscutível, com 90 minutos, porque é preciso bater mais recordes. Ele já bateu os recordes todos, mas não é preciso bater mais recordes. Ele é que manda na seleção. Portanto, este Martínez é um pau mandado que anda ali. Naturalmente, Portugal vai ter grandes dificuldades. Não é? Porque Portugal, de momento, tem equipa, tem jogadores, tem tudo para ir, pelo menos, à final. E depois, na final, é 50% para cada lado. Não é? Porque uma final é sempre uma final, os jogadores às vezes podem não estar bem, uma coisa qualquer, ou coisa do género, mas pronto. Portanto, tem todas as condições. Exige-se, agora não se diz. Portugal tem que ser campeão, não. Exige-se que Portugal ganhe a Liga das Nações. Tem equipa para isso. Podíamos dizer assim, não tem equipa para isso. Só te falta uma coisa, Fernando Jorge, é explicar a diferença entre política e futebol. A política e futebol é uma coisa muito fácil. O que é que falta na Assembleia da República para ser igual ao futebol? Em vez de se chutarem uns aos outros, é uma bola. E assim, como não há uma bola, chutam-se uns aos outros. E assim terminamos com uma boa disposição, mais um passo à bola. Obrigado, Fernando Jorge, pela tua presença e também um obrigado especial ao Moreno. E assim despedimos-nos, desejando-vos uma boa semana e esperando que a nossa seleção nacional consiga 2 vitórias surpreendentes, já que temos jogadores para isso. Nosso obrigado e uma boa semana para todos.